Nós vimos até agora essas características dos aminoácidos, que são os monômeros desse grupo de biomoléculas. E nessa última parte desse tópico de aminoácidos e peptídeos, eu vou apresentar para vocês o processo de ligação entre esses aminoácidos para que eles formem os oligômeros, que são os peptídeos, e os polímeros, que são as proteínas. Então, vamos dar uma olhada no que a gente chama de ligação peptídica, que é a ligação entre dois ou mais aminoácidos para a formação desses outros componentes desse grupo de biomoléculas. Nessa figura aqui do lado, a gente pode observar dois aminoácidos que estão caracterizados pelos seus componentes. Vamos dar uma olhadinha nesses componentes aqui, quais são eles, só para recordar? Então a gente vê aqui nesse aminoácido que está com fundo verde, o carbono do ácido carboxílico ligado ao carbono alfa, esse carbono alfa ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio, que é o radical. Então aqui a gente tem aquele aminoácido que é a exceção, que não tem carbono alfa assimétrico, que é a glicina. Esse carbono alfa também está ligado ao nitrogênio do grupo amino. Do outro lado, a gente tem o outro aminoácido, começando aqui pelo nitrogênio do grupo amino, ligado ao carbono alfa, esse carbono alfa ligado a um hidrogênio, escondido lá atrás, ao radical, esse grupo metil aqui em cima, então a malanina, e o carbono alfa também está ligado ao carbono do ácido carboxílico. Mas, em vez de um ácido carboxílico completo para esse aminoácido aqui e um grupo amino completo para esse outro aminoácido aqui, a gente observa uma ligação entre o carbono da carboxila de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido. Isso é chamado de ligação peptídica. Essa ligação peptídica é formada pela união, então, de aminas e carboxilas dos vários aminoácidos que compõem um peptídeo ou uma proteína. É uma reação de condensação, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, a hidroxila do ácido carboxílico e um dos hidrogênios do grupo amino são liberados na forma de água e, nessa reação de condensação, forma-se a ligação entre o carbono do ácido carboxílico e o nitrogênio do grupo amino, que é a ligação peptídica. Mas essa ligação peptídica tem uma propriedade interessante. Ela é formada, então, pela ligação de um carbono a um nitrogênio e a um oxigênio. O carbono, que era da carboxila de um aminoácido, ele continua com a dupla ligação ao oxigênio e passa a se ligar com uma ligação simples ao nitrogênio, que era o grupo amino do outro aminoácido. Essa ligação a um oxigênio e a um nitrogênio tem uma propriedade interessante. Se a gente olhar essa figurinha aqui do lado, a gente vai ver que a ligação dupla do carbono com o oxigênio dá uma geometria plana às ligações desse carbono, mas ele está ligado a dois elementos muito eletronegativos, o oxigênio e o nitrogênio. Essa dupla ligação poderia ser feita tanto com um quanto com o outro, mas ela já existia com o oxigênio antes da formação da ligação. Depois da formação da ligação, ela passa a oscilar. Às vezes ela vai ser feita com oxigênio, às vezes com nitrogênio. E esse mecanismo dinâmico, essa substituição dessa ligação dupla, acontece numa velocidade muito alta, causando um fenômeno chamado de ressonância. Essa ressonância vai fazer com que a ligação tenha um comportamento de dupla com os dois elementos, com o oxigênio e com o nitrogênio. Aí vocês vão pensar, pô Wagner, mas não dá, o carbono não pode fazer 5 ligações covalentes. Exato, não são 5 ligações covalentes, são 4. Mas essas 4 ligações covalentes, uma delas fica alternando entre oxigênio e nitrogênio. E o comportamento é como se fossem
as 5 ligações, quer dizer, como se fosse uma ligação dupla com oxigênio e uma dupla com o nitrogênio. Tanto que todos os 6 elementos envolvidos nessa ligação estão fixos no mesmo plano. Por quê? A ligação peptídica, a ligação entre carbono e nitrogênio, que é a peptídica, tem comportamento de dupla ligação, mantendo então os elementos fixos no mesmo plano, por causa da geometria assumida. Ok, então a gente viu que essa ligação peptídica vai gerar uma região fixa no plano, uma região de rigidez em relação ao posicionamento espacial nesse dipeptídeo, nesse pequeno peptídeo composto por 2 aminoácidos que a gente viu. Como é que vai ficar então, como é que vai ser o comportamento das ligações em função das ligações peptídicas? Vamos dar uma olhadinha nessa animação aqui, ela mostra algumas coisas interessantes. A gente vê aqui então um aminoácido inteiro aqui no centro, com 2 ligações peptídicas e uma parte dos aminoácidos envolvidos nas outras ligações. Esse aminoácido inteiro, uma alanina, ela tem então o radical mostrado aqui embaixo, ligado ao carbono alfa, que está ligado a um hidrogênio, ao carbono do ácido carboxílico, com a dupla O, aqui a primeira ligação peptídica, aqui o nitrogênio do grupo amino e a segunda ligação peptídica. Então, a gente pode aqui destacar as 2 ligações peptídicas em rosa, né? Uma do carbono da carboxila, outra do nitrogênio do grupo amino. E essas ligações vão gerar aqueles planos, vão fazer com que esses 6 átomos fiquem fixos no mesmo plano. Então aqui, se a gente olhar a ligação peptídica a partir do nitrogênio do grupo amino, a gente vê os elementos fixos num plano, e se a gente rodar essa molécula para olhar mais de perto a ligação peptídica a partir do carbono da carboxila, a gente vê os outros elementos, os outros 6, também fixos no mesmo plano. Esse carbono alfa, ele participa dos 2 planos, mas as ligações com o carbono alfa podem sofrer rotação, gerando o que são chamados de ângulos φ e ψ, mostrados aqui. Se esse ângulo φ for girado, se essa ligação sofrer uma rotação, ela pode ser rodada até 360 graus. A gente tem liberdade de rotação na ligação, em teoria. Tanto do ângulo φ, que está sendo girado aqui, então todos os componentes do plano se movem quando essa ligação sofre a rotação, e essa rotação pode ser feita também com o ângulo ψ. Então, o ângulo ψ, em teoria, também pode sofrer essa rotação de até 360 graus. Então, ele pode dar uma volta completa. E todos os átomos do mesmo plano se movimentam. Mas não é bem assim. Não são todas as posições que são viáveis. Por quê? Pode existir uma combinação de ângulos φ e ψ em que aconteça choque entre os átomos. Nessa situação aqui, por exemplo, existiriam 2 átomos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso não é viável, isso não é factível. Se a gente considerar ainda por cima os raios de Van der Waals, quer dizer, os raios atômicos desses elementos, a gente vê que existe uma restrição muito grande às posições que esses componentes podem ocupar. Restrições que gerariam colisão, que está representada aqui por esse gradiente de cores do vermelho para o amarelo. Então, existia uma colisão, aí a gente chega numa posição viável, aparentemente. Ali já não tem mais colisão entre aqueles elementos que estavam aparecendo. Mas a gente precisa levar em conta também o radical. Se a gente olhar por esse outro ângulo, a gente vê que surgiu uma colisão com o radical nessa outra posição. Então o radical também exerce uma influência
nos ângulos que são possíveis ou não para as ligações peptídicas. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, essa outra figura aqui mostra um modelinho de plástico dos ângulos φ e ψ, com a rotação do ângulo φ, com possíveis alinhamentos. Lembrando que os componentes da ligação peptídica estão no mesmo plano, então a rotação é da ligação com o carbono alfa. E aqui a gente vê a rotação do ângulo φ. Ângulos possíveis nessa figurinha aqui, nesse modelinho plástico. Também pode ser rodado o ângulo ψ, que pode assumir valores diferentes, variando o posicionamento dos elementos ligados ali. É importante lembrar aqui que nesse modelo não foi incluído o radical. Então, os possíveis impedimentos causados pela posição e pelas dimensões do radical não foram incluídas. Mas esse modelinho ainda é interessante para a gente ver de uma outra forma esses ângulos e as regiões fixas numa ligação peptídica. Nós vimos então que na ligação peptídica, na ligação entre dois aminoácidos, existem dois ângulos formados, porque são os ângulos correspondentes às ligações formadas com o carbono alfa, pelo ácido carboxílico e pelo grupo amino. Esses ângulos φ e ψ, que têm liberdade de rotação, apesar dos elementos da ligação peptídica serem fixos num plano. Então, se esses dois ângulos têm mobilidade, a gente poderia fazer um gráfico avaliando as posições de cada um desses ângulos. É o que está sendo mostrado nessa figura aqui. É um gráfico chamado gráfico de Ramachandran, que mostra todas as possíveis combinações de ângulos φ e ψ. E cada pontinho nesse gráfico representa um aminoácido que foi encontrado com essa posição de ângulos, encontrado na natureza. Então são situações de ocorrência natural. E esse código de cores representa a frequência com que isso é encontrado. Então, tendendo para as cores quentes, representa uma frequência muito maior. Quer dizer, aminoácidos são encontrados com mais frequência na natureza, com essa combinação de ângulos φ e ψ. E a gente observa que tem algumas regiões em branco aqui, não tem nenhum ponto. Porque são regiões que não permitem a colocação das ligações peptídicas dos ângulos φ e ψ nessa posição. São ângulos que levariam a choques, como a gente viu nos outros modelos, nas outras animações aqui. Então, se a gente comparar o modelo tridimensional ao gráfico de Ramachandran, a gente pode, por exemplo, deixar o ângulo ψ fixo em 165 graus e fazer a rotação do ângulo φ. A gente observa então que numa determinada região existem choques, são regiões não viáveis, e numa determinada região não acontecem choques, são regiões viáveis. Então a gente vai ver que aqui, entre menos 170 e menos 70, são regiões que não acontecem choques. São as regiões onde frequentemente essa ligação é encontrada. Já se a gente rodar o ângulo ψ e mantiver o ângulo φ constante em menos 80, a gente vai ver que existem duas regiões em que não há conflito e outras regiões em que acontecem os choques. Então aqui, por exemplo, aconteceu o choque, passou por uma região sem conflito, aconteceu outro choque e passou por outra região sem conflito, que são as regiões que estão marcadas aqui no gráfico, como as regiões que acontecem frequentemente, entre menos 55 e 10, que é uma região bastante frequente, e outra entre 90 e 180, que também é outra região frequente. Tá? Nas regiões que estão entre essas, existem pontos de conflito. E olha só que interessante. A gente viu aqui que a ligação peptídica gera uma região de rigidez estrutural. Mas se a gente lembrar do que a gente viu lá na aula de carboidratos,
a gente vai ver que nos carboidratos a situação era um pouco diferente. Os monômeros, na forma cíclica, apresentavam rigidez dentro do monômero, mas as ligações glicosídicas tinham flexibilidade. Então a gente também encontrava pontos de rigidez e flexibilidade na estrutura, mas numa situação diferente. Nos carboidratos a ligação é flexível e os monômeros são rígidos. Nos peptídeos, as ligações são rígidas e os monômeros têm flexibilidade. Outro ponto interessante para a gente olhar aqui são as questões de extremidades. A ligação peptídica une o grupo amino ao ácido carboxílico de 2 aminoácidos. Essas ligações, sendo repetidas algumas vezes, vão fazer com que existam nessa estrutura linear formada duas extremidades. Uma extremidade que possui o grupo amino livre e a outra extremidade que possui o ácido carboxílico livre, que são chamadas respectivamente de amino terminal e carboxi terminal. Existe a possibilidade de um peptídeo não ter nem amino nem carboxi terminal, porque pode existir uma ligação peptídica entre o amino terminal e o carboxi terminal, fazendo com que ele seja um peptídeo cíclico. Não é uma situação muito comum, mas é de ocorrência natural. Esses peptídeos que nós vimos, eles também têm atividades biológicas. Nós encontramos, por exemplo, alguns peptídeos com atividade sinalizadora, como a ocitocina, que é um hormônio que induz contrações uterinas durante o trabalho de parto em animais. Já existem outros peptídeos que têm atividade antimicrobiana. Um exemplo é um peptídeo chamado gramicidina. Ou então existem vários outros peptídeos que apresentam essa atividade antimicrobiana, mas independente do meio intracelular, independente da entrada na célula ou de regulação gênica. Portanto, eles não dependem e não conseguem selecionar organismos resistentes, porque não é uma seleção gênica, não é um mecanismo hereditário. Existem também peptídeos com atividade vasoativa, por exemplo, a bradicinina é um peptídeo com ação vasoativa. Existem peptídeos que são sintéticos, peptídeos que não tinham ocorrência natural, mas foram produzidos e apresentam algumas atividades interessantes. Um exemplo seria o aspartame, um adoçante bastante utilizado, e ele é um peptídeo. Além disso, a gente encontra peptídeos com atividade imunomoduladora, então conseguem ou estimular ou suprimir o sistema imune, a resposta imune. Existem peptídeos com atividade antitumoral, e esses peptídeos antimicrobianos, imunomoduladores ou antitumorais, eles são um campo de pesquisa bastante interessante. Bom, nós vimos então o tópico completo de aminoácidos e peptídeos. Vimos desde as características estruturais e funcionais dos aminoácidos, que são os monômeros, e depois vimos como esses aminoácidos se unem formando ligações peptídicas, levando à formação dos peptídeos, quando são poucos, ou das proteínas, quando são muitos. Mas essas proteínas, por terem uma diversidade estrutural e funcional, vão ficar para o próximo tópico. Até mais!